Então vamos lá, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o pão de forma mais gostoso, mais fácil, mais simples da vida de vocês, aí na casa de vocês, no método da terapia do pão, sem muitos equipamentos especiais. Bora lá então? E vocês vão precisar de 500 gramas de farinha de trigo, vão precisar de fermento biológico 6 gramas, vão precisar de 10 gramas de sal, 25 gramas de açúcar e vão precisar de 35 gramas de leite em pó. Misturamos todos os secos e depois você vai precisar de 350 gramas de água livre de cloro e de 100 gramas de levain ativo. Então, bora lá. Começamos aqui, então, com todos os ingredientes úmidos. Misturando a água e o levain. E como o meu levain é 1, 2, 3, tá gelado, ele está um pouco mais firme, eu cortei ele em pedaços e vou utilizar um fouet no auxílio aqui para desmanchar o fermento, para deixar ele totalmente diluído aqui na nossa água. E agora, com o nosso fermento bem diluído, bem misturado na água, a gente reserva e vamos ali com os ingredientes secos e já voltamos. Agora aqui, muito simples, todos os ingredientes secos juntos, já nessa primeira etapa. Farinha, leite, o açúcar, o sal e o fermento biológico seco instantâneo. E aí agora, vamos misturar, uniformizar essa mistura de ingredientes secos. Tudo misturado? Então, agora, vamos unir todos os ingredientes secos da receita com todos os ingredientes úmidos da receita. De uma vez só mesmo, tá, pessoal? Tudo de uma vez. E vamos misturar. Então, com o auxílio de um garfo, eu vou simplesmente misturar e uniformizar essa massa até que eu não consiga mais e tenha que colocar as mãos. Reparem só, quando chega nessa etapa, a gente já não consegue mais misturar com os garfos. Então, agora é hora de mãos da massa. E com as mãos levemente umedecidas, a gente vem apenas misturando, certo? Não vou sovar, não vou bater, não vou fazer slap and fold, nada disso. Vou só uniformizar a massa aqui com as minhas mãos, fazendo com que toda essa farofinha que fica aqui no fundo se junte aqui e se torne uma única massa. Volto para mostrar o ponto para vocês. E olha só aqui, todos os ingredientes já estão uniformizados. Só faltou um ingrediente na nossa receita, que eu não mostrei até agora, porque ele entra aqui. Ainda na primeira etapa? Sim, mas no final dela. Então, agora a gente vai adicionar aqui a nossa gordura, a nossa manteiga amolecida, manteiga sem sal, e vamos amassar. Então, vamos lá misturar aqui nessa massa, logo na primeira etapa, junto com todos os ingredientes já misturados aqui. Vamos amassar, amassar, até, como eu digo sempre, obter uma mistura homogênea. E daqui a pouco voltamos. E pronto, menos de 2 minutinhos misturando. E aqui a nossa massa já está uniforme. É esse mesmo ponto, tá? Agora, então, vamos cobrir e deixar descansar. Muita atenção ao controle da temperatura. Não queremos que essa massa passe dos 22, 24 graus, tá bom? Controla aí a sua temperatura que eu controlo daqui. Então, tampar e descansar. E olha só, meus amigos, depois do primeiro descanso, ela já começa a apresentar uma estrutura. Mas a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai só fazer dobras. Dobras e descansos. Sempre em temperatura controlada, ok? Queremos aqui no máximo 24 graus nessa massa. Se for preciso,
Use geladeira a seu favor aí, tá bom? E vamos cuidar da temperatura. Bora fazer mais um descanso. E depois de mais um descanso, agora a gente já nota, além do desenvolvimento do glúten, a gente nota também fermentação. Mas vamos lá, fazer dobras novamente. Mesma coisa, vai trazendo de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. E depois que você dobrou, deixa descansar novamente. Quarta e última dobra aqui. Nossa massa já tá bem mais estruturada. Ó, já tá até bem mais rígida. Mas vamos lá, repetir todo o movimento. E daqui a pouco voltamos. Vai dar mais um descanso. Essa é a última etapa de descanso. E agora então, pessoal, a gente vai dar um descanso aqui até dobrar de volume. O tempo vai depender bem da temperatura aí do seu ambiente, tá bom? Até dobrar de volume e aí voltamos para fazer a modelagem. E agora que a nossa massa dobrou de volume, vamos fazer a modelagem. Bora para a bancada? E agora, farinha no bowl, a massa, né? Farinha na massa. Vamos soltar a massa do bowl. E vamos virar. Delicadamente. A gente vai fazer a modelagem, ó. A forma já devidamente untada, eu usei desmoldante. E aqui, ó, o nosso objetivo é que esse rocambolezinho aqui que a gente vai fazer caiba nessa forma aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, só vai fazendo um rolinho assim, ó. Virando e tensionando. Virando e tensionando. E acertando para que fique igual. Ó, terminou aqui. É desse jeitinho aqui, nada mais. A costurinha para baixo, ó. Viu só? Do tamanho certinho. Costurinha para baixo, vamos colocar a nossa massa na forma. Dá uma acertada aqui. Certo? Para chegar nas pontinhas aqui da forma. E agora, vamos tampar novamente. E deixar tampadinho até chegar no topo da forma. Então, até daqui a pouco. E olha só, nossa massa chegou ao topo. Olha que bonito que ficou. E agora a gente vai passar as gemas. E agora levar pra assar. E daqui a pouco a gente volta. E em poucos minutos já temos aqui um belo salto de forno. Importante, ó, manter a crosta gelatinosa, não deixar endurecer.
Ó, bem macia. E olha só como ficou bonito aqui o nosso pão. Tá quente ainda. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Tô de luva. E esse tipo de pão eu gosto de desenformar ainda ele quente. Tá, ó. Tirei aqui. E aí a gente dá uma batidinha pra sentir... Dá uma batidinha aqui no fundo. E para esfriar, deixa 5 minutinhos de um lado, 5 minutinhos do outro e depois já pode deixar em pé. E esfriar em uma grade, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto para cortar. Olha que lindo. E tô de volta aqui, meus amigos, com o pão frio já, temperatura ambiente, prontinho para fatiar. Vai ser difícil, porque essa posição não é a boa para fatiar para mim. Mas eu vou fazer um esforço, porque eu quero que vocês vejam e a câmera tá nesse lugar. Então, eu estou fatiando com a mão esquerda, tudo por vocês. Tirei aqui a primeira fatia. Olha que miolo bonito. Olha que cor boa. Vou cortar mais um aqui. Essa casquinha aqui, eu deixo para fazer, sabe o quê? Farinha panko. Isso mesmo. Vou virar o lado de cá que eu corto melhor. Dá pra ver? Dá pra ver, sim. Então, agora, ó, fatiazinhas pra fazer lanche. Ó, que bonitinho. Ó, que beleza de pãozinho. Gente, pão de forma caseiro. Todos os ingredientes juntos na primeira etapa, sem sobras. Oi, sem sobra, só com dobras e descansos. Fala se não arrasei aqui, hein? Olha que lindo. Agora eu vou fatiar e congelar. Bora lá. E olha só, meus amigos, todo pão fatiadinho. Agora é só embalar e congelar. Fala, pessoal, vou começar aqui por essa pergunta que sempre aparece, porque para quem é seguidor novo, que está aqui há pouco tempo, às vezes não sabe ainda. Gente, essa é a abreviação da palavra fermento biológico seco instantâneo, tá bom? Quem já me segue há bastante tempo já sabe, eu abrevio para ficar mais fácil, né? Mas não tem problema, quem é novo, por favor, pode perguntar, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? É aquele fermentinho de saquinho granulado que vende no supermercado, tá bom? A colega aqui já falou que não tem dúvida nenhuma, que não tem pergunta, que ela já salvou e vai lá fazer. Olha só, todo mundo que for fazer, gente, por favor, retorna, né? Manda fotinho pra mim no direct, ou se você for a pessoa que posta sobre os seus trabalhos de pão no seu stories, marca o meu @, Cristina Valeige, dá os créditos, isso valoriza, né, meu trabalho e também faz com que mais pessoas consigam chegar onde você chegou. Alguém te ajudou algum dia? Ajuda a pessoa. Compartilhamento de conteúdos, dar créditos, hoje é uma das coisas mais importantes para quem trabalha com produção de conteúdo. É o que o Instagram mais gosta de recomendações. Se ele entende que se um conteúdo é compartilhado, significa que é um conteúdo de valor. Então fica aí o meu pedido. Você gostou? Curte, compartilha e manda para mim um retorno. E em poucos minutos já temos aqui um belo salto de forno. Importante, ó, manter a crosta gelatinosa, não deixar endurecer. Ó, bem macia. Aí vai lá, eu falo para fazer vapor, a pessoa me pergunta, e se eu não fizer? O que vai acontecer? Então, gente, vai dar pão também, né? Não é à toa que eu tenho lá o meu bordão sempre dá pão.
O que vai acontecer é que sem vapor nenhum, sem umidade nenhuma no seu forno, a crosta do seu pão vai receber uma carga de calor que vai ressecar essa película superior muito mais rapidamente. E quanto mais rapidamente faz crosta, mais sela, né, o miolo do seu pão, impedindo que a umidade saia. Então, se o seu forno fizer crosta antes que a água necessária para evaporar tenha saído, essa água vai permanecer lá e você vai ter um pão batumado. Então, dá para fazer sem vapor? Dá, mas o resultado é pior, na minha opinião. Aí ninguém falou, mas eu tenho certeza que alguém já pensou, né? O meu forno é doméstico, não tem vapor, eu não tenho equipamento profissional. Então, gente, existem muitas maneiras de você proporcionar, você criar uma atmosfera úmida dentro do seu forno doméstico. A mais basiquinha é pegar uma forma de bolo, encher de água fervendo e colocar lá no fundo do seu forno. Aí tem gente que, né, incrementa, bota pedra, bota toalha molhada, tem um monte de truque, mas o que você precisa é colocar uma aguinha evaporando lá no fundo do seu forno, perto, né, da massa do seu pão, enquanto seu pão estiver em crescimento. Certo? Depois que seu pão parar de crescer, que não tiver mais salto de forno e aquela crosta começar ali a ficar estagnada, mesmo gelatinosa, aí você não precisa mais de vapor, tá bom? Tem que usar a imaginação, que não tem equipamento profissional. E agora que a nossa massa dobrou de volume, vamos fazer a modelagem. Bora para a bancada? Começamos aqui, então, com todos os ingredientes úmidos. Misturando a água e o levain. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o pão de forma mais gostoso, mais fácil, mais simples da vida de vocês, aí na casa de vocês, no método da terapia do pão, sem muitos equipamentos especiais. Bora lá então? Agora aqui, muito simples, todos os ingredientes secos, juntos, já nessa primeira etapa. Farinha, leite, o açúcar, o sal e o fermento biológico seco instantâneo. E aí agora vamos misturar, uniformizar essa mistura de ingredientes secos. E olha só, meus amigos, todo o pão fatiadinho. Agora é só embalar e congelar. E vocês vão precisar de 500 gramas de farinha de trigo, vão precisar de fermento biológico 6 gramas, vão precisar de 10 gramas de sal, 25 gramas de açúcar e vão precisar de 35 gramas de leite em pó. Misturamos todos os secos e depois você vai precisar de 350 gramas de água livre de cloro e de 100 gramas de levain ativo. Então, bora lá! Prontinho, pessoal! Respondi aí todas as perguntas da caixinha, não deixei ninguém sem resposta. Respondi também um monte de gente que me fez perguntas no direct, gente que me mandou mensagem até no WhatsApp, eu respondi. Então, em troca, pessoal, em agradecimento sempre a toda a dedicação que eu dou a vocês, meus seguidores, a única coisa que eu peço a vocês é que façam, compartilhem as minhas postagens. Vai lá no feed, aperta o aviãozinho ali, onde tem para você compartilhar, manda para várias pessoas dos seus contatos. É uma receita boa, fica um pão delicioso, é muito fácil de fazer, é no método da terapia. Vocês ajudam a pessoa que vai receber o material e retribuem a minha generosidade. Uma mão lava a outra e isso, gente, não vai tirar 2 minutinhos do tempo de vocês, mas é muito bom para mim. Então, valeu!